Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Culto da Palavra, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo 1 e depois nós vamos ler também de Paulo aos Gálatas no capítulo 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Alguns irmãos se levantaram, então eu vou pedir aos demais que puderem, por favor. Versículo 1 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou, como também eu o sou de Cristo. Diga amém. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Gálatas, carta do mesmo Paulo aos Gálatas. Vira a página da sua Bíblia, venha comigo para a carta de Paulo às igrejas da Galácia. Lembrando aos irmãos aí a título de informação que Galácia era uma região, não uma cidade. Era uma região que envolvia algumas cidades. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Desde agora, daqui em diante, de agora em diante, ninguém me inquiete, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, no nome de Jesus. Nós começamos há exatas 15 semanas. Claro, uma não houve pregação, então 14 semanas. Falando sobre você se conhece. E começamos a traçar algumas linhas de autoconhecimento a partir dos traços de personalidade que cada um de nós tem. Nas primeiras 2 semanas eu falei sobre assumir o controle das emoções e potencializar as nossas emoções para que elas não nos destruam. Blindar as nossas emoções para que ninguém as transforme em arma contra nós mesmos. E aí iniciamos uma fala sobre os 4 temperamentos. O primeiro temperamento que falamos aqui foi o do sanguíneo. Trouxemos o apóstolo Pedro como personagem do temperamento sanguíneo e ficamos 3 semanas falando sobre isto. As mensagens estão arquivadas lá no nosso canal, você pode assistir. Eu falei sobre o Pedro que habita em mim, falei sobre identificando o Pedro que habita em mim, e o Pedro que habita em mim foi restaurado, foi transformado. Muito importante rever para que você conheça os seus traços de personalidade. Depois falamos sobre o temperamento melancólico. Moisés foi o personagem que nós destacamos desse temperamento e ficamos 3 semanas falando sobre Moisés como um homem com esses traços de temperamento. Em seguida falamos sobre Abraão, temperamento fleumático, a paciência, o senhor simpatia, o homem bom de diálogo, que sofre a perda, mas não discute.
temperamento mais ameno dentre todos eles. Há 3 semanas atrás nós começamos a falar sobre o colérico. Para alguns, o mais difícil dos temperamentos. Exatamente por isto, alguns estudiosos dizem que num processo de transformação, o colérico padece mais do que aqueles que são de outros temperamentos, porque o colérico é mais entesado, mais irredutível, e aí quando Jeová resolve entornar o vaso, e o vaso resiste, às vezes quebra para ser refeito. Então, falamos sobre o apóstolo Paulo como personagem deste temperamento, e hoje é a 3ª e última semana que a gente fala sobre este assunto. E eu quero falar hoje sobre Paulo, um modelo inspirador. Paulo, um modelo inspirador. Falei com os irmãos nas 2 semanas anteriores da dureza do temperamento colérico, tendo Paulo como personagem bíblico em destaque, de como o colérico é frio, cruel, irredutível, obstinado, do tipo que sofre o dano, mas não retrocede. Só o processo de transformação operado pelo Espírito Santo pode mudar isto. Mas também mostramos como o colérico é um empreendedor nato, um líder nato, e outras características e pontos positivos que nós destacamos. Porém, como em todos eles nós encerramos sempre falando da experiência de transformação e o que ele veio a se tornar, hoje eu quero destacar de Paulo o que Deus fez com este touro selvagem. Como Deus transformou esse camarada e o tornou o maior empreendedor do cristianismo e da história da igreja. Vale obviamente lembrar que Paulo surge no cenário bíblico como Saulo, e ele é o mentor da morte do primeiro diácono, primeiro evangelista da igreja cristã, Estevão. Paulo é visto como um dos inimigos mais ferrenhos da igreja no primeiro século. Entretanto, Jesus o escolheu a dedo para utilizá-lo no seu reino. É tanto que em Atos 9, quando Ananias diz assim: Senhor, eu não vou orar por esse camarada. É notório, é conhecido de todos como ele tem perseguido a tua igreja. E Jesus diz assim: vai lá, Ananias, porque ele é para mim vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto convém padecer por causa do meu nome. Em Atos 9, Paulo é, portanto, confrontado pelo Senhor, Saulo ainda, e ele descreve em detalhes em Atos capítulo 26 o que aconteceu naquele dia que ele se encontra com Cristo. Em Atos capítulo 9 ainda inicia-se o discipulado do novo convertido Saulo. Ananias, um discípulo desconhecido, é o homem que recebe de Deus a missão de orientar o novo convertido Saulo nos primeiros passos da fé na sua conversão. Depois disto, nós encontramos em Atos capítulo de número 11, Saulo está afastado, ele volta para Tarso, lá ele se reserva, e há no ambiente da igreja primitiva um mestre, apóstolo e profeta chamado Barnabé. Barnabé sai de Antioquia. Antioquia havia se tornado o centro da igreja cristã, e Barnabé sai de Antioquia e vai a Tarso buscar Saulo, e o traz para Antioquia, para que agora ele seja discipulado para o ministério. Observe,
Quando jovem, quando menino, Saulo tem um tutor pessoal chamado Gamaliel. Gamaliel é o mestre da lei mais afamado daqueles dias. Ter um tutor pessoal, ter um tutor particular, não era uma possibilidade para todos. Isso revela que Saulo é de uma família economicamente abastada, porque podia pagar um tutor pessoal para educá-lo, para orientá-lo no mundo acadêmico. Depois ele é discipulado por Ananias, um discípulo desconhecido. E então Paulo é treinado, mentoreado por Barnabé para o ministério. Em Atos capítulo de número 13, é o próprio Deus quem nomeia Saulo. Até aí ele é chamado de Saulo. Saulo é um nome hebraico que transliterado para o grego é Paulo. Até Atos 13 ele é Saulo. E o Senhor o nomeia para a sua primeira viagem missionária, acompanhando Barnabé. Preste atenção nisso. Na primeira viagem missionária de Saulo, ele não é líder, ele é liderado. Ele vai sob a sombra de alguém. Barnabé é o seu mentor, é o seu guia e orientador. A partir daí, o feroz Paulo, agora transformado, viaja o mundo antigo, estabelecendo igrejas, propagando o evangelho. Paulo é o estabelecedor de igrejas em toda a Europa, Ásia e África. E diga-se de passagem que nós somos resultados do seu ministério. Sem sombra de dúvida, Paulo se torna um dos grandes gigantes da história do cristianismo e da história da igreja. Sem dúvida, ele foi o maior evangelista da história da igreja, o maior teólogo, o maior implantador de igrejas, o maior missionário. Nenhum homem, depois de Jesus, exerceu tanta influência sobre a nossa civilização como Paulo. Nenhum escritor foi tão conhecido. A obra de nenhum homem foi tão difundida, propagada e utilizada como as obras de Paulo. Ele é considerado uma das mentes mais brilhantes de toda a história. Embora sofresse, e vou mostrar daqui a pouco, pressões internas e pressões externas, o irmão vai perceber no colérico Saulo que a sua alma não era uma alma amargada. Ele não arquiva mágoas, apesar das traições que sofrera no ministério. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. E apesar de Paulo estar preso, a carta é conhecida como a carta da alegria. Como pode alguém preso, prestes a ser condenado, a ser executado, escrever a carta da alegria? Paulo poderia ter escrito o livro das lamentações do Novo Testamento, sim ou não? Ora, ele foi abandonado por todos, ele diz isso a Timóteo: todos me deixaram, está preso, Nero estabelece a sentença e Paulo está aguardando a execução, ele será decapitado. A data da execução não era marcada, portanto, qualquer hora o soldado poderia chegar na porta e dizer: hoje é o dia. Paulo não cria expectação, não entra em crise de ansiedade,
não cai no pecado da murmuração. Você já imaginou o que significa o cara saber que ele vai ser executado? E pode ser a qualquer hora. Ele pode estar no meio da refeição e o soldado chegar e dizer, é agora? Ele pode estar dormindo e o soldado chegar e sacudir a cama e dizer, é agora? Naturalmente ele seria um homem ansioso, amargo, tendo pesadelos. Paulo não. Ele escreve aos Filipenses e diz assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. Não é simples. Isso aqui é o aspecto de um colérico que foi profundamente transformado pelo poder de Deus. Imaginar que Paulo não tinha agruras e aflições é fantasiar. Ele tem sofrimentos. Por exemplo, aos Filipenses do capítulo 1, versículo 12, ele diz: eu quero, irmãos, que saibais que todas as coisas que me aconteceram, ele está falando do seu sofrimento, contribuíram para a expansão do Evangelho. Paulo compreende que o seu sofrimento é uma semente para que o Evangelho expanda. E esta é a razão pela qual ele não reclama disto. Na segunda carta aos Coríntios existe um dos textos mais emblemáticos de Paulo, no capítulo 12, versículo de número 9, 10. E se o irmão ler o capítulo inteiro, o irmão vai entender o que Paulo está dizendo. Ele declara que ele pode se gloriar, embora não convenha. Mas vou compartilhar com vocês as visões e as revelações que eu recebi do céu. Aí ele começa: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que foi levado, foi arrebatado ao terceiro céu. Sim, eu conheço esse homem. E é interessante que quando Paulo diz eu conheço, ele não está falando de conhecer por fora. Ele está dizendo eu conheço interiormente. Ele está falando de si mesmo. Eu conheço este homem. E lhe foram mostradas coisas inefáveis. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. É incrível que aqui você vai perceber um espírito de humildade, ou um espírito humilde em Paulo. E o seu espírito está tão humilde que ele não diz eu fui ao terceiro céu. Ele não diz eu fui ao paraíso. Ele não diz eu ouvi coisas inefáveis. Ele fala de si mesmo na terceira pessoa da conjugação verbal. Conheço um homem. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Ou seja, foi tão real que às vezes eu tenho a sensação que eu fui arrebatado com corpo, alma e espírito e eu estive lá. Mas ele não se refere a si mesmo. Que lição que nós pregadores deveríamos aprender aqui. Paulo não fala da glória que o Senhor lhe revela como exaltando a si mesmo. Ele se coloca na terceira pessoa para deixar claro que o destaque é do Senhor. O destaque não é dele. E aí, ele ainda diz, a partir do versículo 5, desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, porque eu sei as minhas fraquezas. E ele ainda diz, e para que eu não me gloriasse, versículo 7, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Muitos têm discutido sobre qual seria o espinho na carne de Paulo. E é interessante que ele não teve a preocupação de falar do que se tratava. Por quê? Porque Paulo está querendo nos ensinar que cada um tem a sua luta pessoal. Cada um tem o seu embate interior. Por isso não há preocupação em dizer do que se trata. Porque se ele falasse do que se tratava, um grupo de pessoas poderia se identificar com ele, mas outro grupo não se identificaria. Então Paulo está dizendo, foi posto em mim algo que me fustiga, algo que me machuca,
que me castiga. E o propósito disto eu sei, é para que eu não me glorie, é para que eu não me exalte, para que eu não me envaideça. E é incrível que no versículo 8 ele diz: eu roguei ao Pai acerca disso 3 vezes, mas ele me disse: ô Paulo, fica em paz, porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E o Senhor diz, aí Paulo diz: por isso, de muito boa vontade eu me glorio nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Deus, porque quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou fortalecido. O que Paulo está dizendo é que Deus não precisa. Olha que experiência extraordinária o colérico Paulo recebeu. Não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha personalidade, não é o meu temperamento, não é a minha formação acadêmica, não é a minha fúria, nem a minha coragem. É o Senhor operando em mim, a partir das minhas limitações, para manifestar o seu nome e a sua glória, através da minha vida. Ei! Um colérico natural não admite isso. Para um colérico admitir que não é ele, é o Senhor, ele precisa ter vivido uma experiência muito poderosa com o Espírito Santo. Quando ele escreve aos Coríntios, e eu citei esse texto na semana passada, 2 aos Coríntios, capítulo 11, e ele começa do versículo 23 até o versículo 29, falando dos seus sofrimentos, falando das suas agruras. E olha que de todas as cartas que Paulo escreveu, a carta aos Coríntios foi a primeira. Então, quando ele faz essa relação de sofrimentos, há muitos sofrimentos pelos quais ele ainda haveria de passar. Porque ele diz: fui açoitado 3 vezes com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, muitas viagens, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos daqueles que são da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, padecendo frio e nudez. Provoca a pessoa do seu lado e pergunta para ele assim: qual é seu sofrimento mesmo? Qual é seu sofrimento mesmo? Uma unha encravada? Uma fatura para segunda-feira? Aí Paulo diz assim, versículo 28: além destas coisas exteriores, ele está falando, além das coisas que afetam o meu corpo, como ser surrado, ser apedrejado, sofrer um naufrágio, o frio e a fome, além dessas coisas exteriores, pesa sobre mim diariamente uma pressão que se refere ao cuidado com as igrejas. A expressão grega que Paulo utiliza aqui indica: me atropela todos os dias, me esmaga todos os dias. A palavra grega poderia ser muito bem traduzida por uma multidão passando por cima de mim, como se fosse um tumulto. O estádio com 30 mil pessoas vai esvaziar de vez. Você estava na porta e elas vão passar por cima de você. Paulo diz: todos os dias eu sou esmagado, eu sou atropelado
atropelado por uma pressão que está dentro de mim. Então presta atenção, você vê a minha luta exterior, mas você não vê o atropelamento que eu passo. É isso que Paulo está dizendo. Provoca aí o seu vizinho e fala com ele: você vê a minha luta de fora. Você vê a minha luta de fora. Agora diz para ele: você não vê a minha luta de dentro. É disso que Paulo está falando. Entretanto, ele é o homem que vai nos ensinar muito sobre transformação. Eu anotei a interpretação de Adam Clarke sobre esse texto. Na interpretação de Adam Clarke, Paulo está dizendo: independente de todas as coisas externas, eu tenho inúmeros problemas e pressões mentais. Um outro teólogo escreve sobre isso, Thomas Cole, que diz que Paulo está dizendo o que me assombra diariamente, aquela insurreição que me esmaga, o zelo pelas igrejas, o velho colérico, o homem que perseguiu a igreja, agora é um homem sendo esmagado pelas pressões por causa da igreja. São espinhos. É fácil olhar para o sapato de alguém e admirar. Difícil é você enxergar o espinho no calcanhar. É isso que Paulo está nos ensinando. Você olha para a irmã que está sentada na cadeira ao lado, na outra fila, o irmão que está na outra fila, às vezes você vê o carro que ele chegou e você diz: ai, se Deus me desse essa honra. Aí Deus diz assim: eu te dou, meu servo, e com a honra eu te dou a pedrinha que vem dentro do sapato. Entende? Todos lidam com algum tipo de pressão interior. É isso que Paulo está nos ensinando. E a palavra é: regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos. Vamos aprender, e eu não vou demorar, dessa transformação que torna Paulo nesta figura, neste homem resignado. Vamos observar, por exemplo, que o Paulo duro, perseguidor, o Saulo duro, perseguidor, cruel, violento, incontrolável, se torna o homem que decide imitar a Cristo. No dia que esse colérico experimenta Deus, ele decide que ele não será apenas cristão, ele será a personificação de Jesus. Vai padecer sem reclamar, vai honrar o ministério sem murmurar. É por isso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que eu li com os irmãos, Paulo diz: sede meus imitadores. Vou falar de uma coisa que só quem tinha a letra feia vai lembrar. Lá no antigo primário, hoje é ensino fundamental, a minha letra era terrível, parecia uma língua estranha. Então a professora mandou um requisito para minha casa e pediu que o meu pai comprasse um caderno de caligrafia. Quem lembra desse trem? Eu acabei de descobrir sua idade, a casa caiu. Ainda existe caderno de caligrafia, gente? Existe, que legal. No caderno de caligrafia tem as letras lá em cima. 20 linhas vazias. Era uma tortura saber que eu tinha que preencher aquelas 20 linhas, gente, repetindo a letra para fazer igual. Quando virava a página, tinha as letras pontilhadas para escrever em cima do pontilhamento.
até que as letras chegassem a um formato. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, ele está usando essa expressão. Eu sou o caderno de caligrafia para vocês copiarem. Escrevam por cima, caminhem como eu decidi caminhar, vivam a transformação que eu passei, para que vocês se tornem parecidos com Cristo. Olha a ousadia deste homem. Ele está dizendo, eu não fui transformado pela metade. Eu decidi imitar a Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele diz, esses que falam mal de mim são ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais. O que ele está dizendo é, eu não sou apenas ministro, eu sou imitador. Vamos traduzir? Paulo está dizendo, eu repito Cristo. Eu faço o que ele fez. Eu reproduzo as suas ações, eu reproduzo os seus atos. Ele escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo 3, ele diz a Timóteo assim, sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Timóteo, aceita sofrer. Seguir a Cristo é passar por padecimento. O colérico Saulo decidiu que a fé não seria apenas palavras. Ele imitaria a Cristo em tudo que faz. Por isso que aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, ele diz, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu fui marcado, eu fui selado, eu fui moldado para ser conforme Jesus Cristo é. Provoca o seu vizinho e diz para ele, e aí, topa? Transformação que nos tira do nível de perseguidor e nos torna imitador. Segundo, o colérico Saulo mostra para nós que quando o homem passa pela experiência com o Espírito Santo, ele se torna um homem crucificado com Cristo. Diga comigo, crucificado com Cristo. Jesus disse uma certa feita assim, se alguém quiser vir após mim. Eu acho esse versículo o versículo mais desaforado da Bíblia. Porque primeiro Jesus está dizendo, é se quiser. Estou mandando ninguém vir, ninguém é forçado. Se você decidir vir, se quiser, venha após, venha atrás. E fica logo sabendo, toma a tua cruz, cada dia. Presta atenção, santo. Quando alguém passava com uma cruz, já se sabia que ele estava morto. Porque quem arrasta a cruz já foi condenado. Já está indo para execução, a sentença já foi dada e era irrevogável. Ei! Ninguém que toma a cruz tem chance de voltar atrás. Não, você não entendeu. Ninguém que toma a cruz tem chance de voltar atrás. Quem já tomou a cruz? Levanta a mão. Quem já tomou a cruz? Levanta a mão. Se você tiver na dúvida, eu vou lhe entender. Em casa, você já tomou a cruz? Sinaliza aí, eu não estou vendo, mas Jesus está. Presta atenção, não tem mais volta. Não tem marcha ré. Quem toma a cruz não desiste dela. Agora tem uma vantagem. Não ameace matar aquele que já morreu.
Porque quem já está morto não tem mais medo de morrer. Se você já tomou a cruz, Satanás não te ameaça mais, porque você sabe que você está caminhando para o lugar do sacrifício. Só quem pode dar glória a Deus, faça isso. Gálatas 2:20, o colérico Saulo, o homem valente, diz assim: já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, Cristo agora vive em mim. Paulo está dizendo: já morri. Atos capítulo 11, versículo 23, ele está tão resignado que ele diz: eu estou pronto não apenas a ser preso, mas também a morrer, pela causa do Evangelho. Quando o Espírito Santo transforma o teu temperamento, as suas motivações mudam, o seu foco muda. Quando você tem um contato com o Espírito Santo, as tuas reações mudam. Não é que você deixa de ser valente para ser covarde, é que a tua valentia é redirecionada. O Espírito Santo se utiliza disso em função do reino de Deus. Você continua homem, macho, mulher, fêmea, valente. Mas agora o Espírito Santo direciona para o propósito que glorifica a Cristo. Aleluia! Eu disse um dia para um camarada: não confunda a minha tranquilidade com covardia. Não é isso. Tranquilidade aqui é o Espírito Santo segurando a rédea, dando juízo. Vamos lá. Terceiro, o colérico Saulo se transforma num homem dirigido pelo Espírito Santo. Quando Paulo se converte, ele decide não ir mais para onde ele deseja ir. O Espírito assume o comando da sua vida. Atos 16:8. Ele quer ir pregar numa cidade e a Bíblia diz: o Espírito Santo não lhe permitiu. Então ele resolve ir para outra, e está escrito: o Espírito de Cristo outra vez não lhe permitiu. Até que à noite ele tem uma visão, e na visão um jovem aparece e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aliás, é justamente aquela decisão de Paulo de obedecer à voz do Espírito Santo que faz o Evangelho chegar até nós. Porque ele queria ir para a Ásia, e o Espírito Santo lhe mandou para a Europa. E é bom que você saiba que o Evangelho chegou à América através da igreja da Europa, que foi evangelizada por Paulo, porque ele aceitou ser dirigido pelo Espírito Santo. Isso é tão claro e notório que em Atos capítulo 13, versículo 2, é o Espírito Santo quem diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz: a minha carne guerreia contra o Espírito, para que eu não faça a vontade de Deus. Aí ele diz assim: andai em Espírito. Provoca o vizinho, fala com ele: andai em Espírito. Andai em Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. É um colérico guiado pelo Espírito Santo. Ninguém para este homem. A sua fúria foi direcionada agora para alcançar territórios para Deus. Oh, como nós precisamos de uma igreja que aceita ser guiada pelo Espírito Santo. Como nós precisamos de crentes menos carnais, menos naturais,
mais espirituais. Você murmura das coisas, você mede as pessoas, você julga as pessoas, sem analisar se o Espírito Santo está utilizando circunstâncias para ser glorificado através de alguém. Você não pode, nós não podemos ser homens e mulheres naturais. O Espírito de Deus habita em nós. É preciso aceitar ser guiado por Ele. É preciso aceitar fazer aquilo que você não quer, aquilo que você não gostaria, aquilo que não está no teu mapa, só porque o Espírito Santo disse: vai. Mas vai para quê? Vai porque eu estou te mandando, eu tenho um propósito. Mas eu não compreendo o propósito. Há propósitos que não são para você compreender, são apenas para você cumprir. Entendeu? Deixa o Espírito Santo assumir o comando. O colérico Saulo se tornou um homem guiado pelo Espírito Santo. Quarto lugar, o colérico Saulo se tornou um homem cheio dos dons espirituais. E aí, irmão, um colérico não ri fuga. Você conhece essa expressão? É da roça. Um colérico não ri fuga quando Deus quer usá-lo. Quando Deus derrama dons sobre esse camarada, ele vai esbanjar esses dons para a glória de Deus. Ele chega a dizer aos Coríntios no capítulo 14: eu falo em línguas mais do que todos vós. É Ele quem discorre sobre os dons e descreve que o Senhor lhe disponibilizou dons para a glória do seu nome. O apóstolo Paulo, cheio de dons espirituais, diz aos Coríntios: a minha pregação e a minha palavra não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, capítulo 2, versículo 1 aos Coríntios, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele está tão cheio do Espírito Santo que se dispõe a servir a Deus em todo lugar e em toda parte. A valentia de Saulo agora é apoderada pelo poder do Espírito Santo. O mundo gosta da palavra empoderado, mas presta atenção: empoderamento é uma expressão antropológica, antropocêntrica, exclusivamente humana, secular. Crente não é empoderado, crente é revestido de poder. É diferente. É diferente. Empoderar é passar numa cadeira, pegar o paletó do chefe e vestir para você se sentir chefe. Revestimento, apoderamento é o poder que entranha em você. Olha para mim. O paletó do chefe você só pode usar até ele aparecer no corredor. Quando ele aparece no corredor, você tira rápido e coloca na cadeira, porque se ele ver, ele pode achar ruim. Mas o poder do Espírito Santo, você não precisa ter medo de ninguém, porque é Ele quem te dá, para que o inferno abra alas e você passe com autoridade e poder para glorificar o nome de Jesus. Só quem crê e recebe, dê um brado de glória a Deus. Aleluia. O Senhor quer te revestir de autoridade. O Senhor quer te revestir de poder na tua empresa. Deus quer te dar as melhores posições, não pelo empoderamento, mas pelo revestimento de poder.
O Senhor quer te encher de graça, te encher de autoridade, te encher de sabedoria, te encher de dons. Vai te dar a capacidade que a academia não te deu, que a faculdade não te deu, que os títulos não te deram, porque o que a academia dá é conhecimento. O Senhor quer te dar sabedoria, para que você entre e saia de cabeça erguida. Estenda assim a sua mão comigo. Diga comigo: Senhor, me reveste de poder. Eu quero, onde chegar, que o mundo veja a tua presença fazendo a diferença na minha vida. Aleluia. Aqui ai, ossura baganas, churumu de abaçu de biadas tecas. É o colérico transformado. Deixa eu continuar para fechar, eu estou aqui me travando no horário. O colérico Saulo, depois do encontro com Deus, é o homem que faz a obra sem ambição financeira. Isso aqui é um traço de personalidade. Para o colérico, o objetivo importa mais do que o que ele vai ganhar. Ele tem uma meta. Vai furar a parede para alcançar a meta. Se vai ter retorno, às vezes ele sai até como um obstinado sem graça, porque a questão, a satisfação, a realização é realizar o propósito, é alcançar o objetivo. É da personalidade. Ele diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 11, versículo 8: eu não quis me tornar pesado a nenhum de vocês. O que eu quis, o que me levou a vocês, foi o desejo de anunciar a Cristo. E é interessante, Paulo é capaz de qualquer sacrifício para anunciar a Cristo. No capítulo 9 aos Coríntios, ele diz assim, a partir do versículo 16: fiz-me servo para os servos, ou seja, me comportei como escravo perto de escravos. Fiz-me livre para os livres. Fiz-me judeu para os judeus, grego para os gregos, gentil para os gentios. Vivi como aqueles que vivem sem lei, embora sem lei eu não estivesse, para alcançar aqueles que vivem fora da lei. E ele diz: fiz isto para, por todos os meios, alcançar alguns para Cristo. Segundo aos Coríntios 9, 16 a 18. É o homem para quem o que importa é o alvo. Para ele o que importa é o propósito. Se eu tenho o colérico é motivado pelo propósito. Se ele tiver propósito, ele escala a montanha. Paulo tem um. Ele diz aos Filipenses no capítulo 3, versículo 13: não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Paulo está dizendo: eu não sou perfeito, não cheguei lá ainda, mas eu sei que Deus me alcançou com um propósito, e é para esse propósito que eu estou indo. E aí ele diz: para alcançar esse propósito eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Eu não me apego às ofensas, eu não me apego aos apegos,
eu não me apego àquilo que me atrai, eu não me apego, eu apenas avanço, eu apenas caminho. Esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Prosseguir. Diga comigo: olhei para o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Repete: olhei para o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Tenha propósito na vida. Paulo tinha um. Quem encontra um propósito, encontra algo pelo qual vale a pena viver. E se for necessário, vale a pena morrer. O que você não pode é viver sem propósito. É melhor um homem de propósito prostrado do que um homem sem propósito em pé. Alguém sem Deus com um propósito chega mais longe do que alguém que diz que tem Deus, mas não estabeleceu propósito na vida, porque Deus trabalha em cima de propósitos. Ele está na sua vida, mas você não tem propósito. Ele vai continuar operando na sua vida. Você vai ser salvo, vai entrar no céu, mas você não tem meta. Por que os ímpios prosperam e eu que sirvo a Deus permaneço aqui assim? Porque se o ímpio tiver um propósito, ele vai caminhar em direção ao propósito. Se o propósito dele é bom ou mau, vai ser julgado no dia do juízo divino. Tenha propósitos que sejam bons. Provoque o seu vizinho e diz para ele: qual é o seu propósito? Eu vou terminar. Diga comigo: eu, sanguíneo, melancólico, fleumático ou colérico. Diga assim: o que importa? O que importa é que eu encontrei Jesus. Quando você encontra Jesus, muda tudo. Muda tanto que o Saulo perseguidor, cruel, frio, quando escreve sua carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, diz: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele está dizendo: vou morrer, chegou a hora. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo: podem tirar a minha vida, mas não podem tirar a minha fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz dará a mim, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Ele morreu na certeza de que encontraria com Jesus e seria galardoado, assim como aqueles que creem na vinda do Senhor. A experiência de Paulo nos ensina que ainda que você passe por agruras e adversidades, não perca a fé. Não desconfie jamais de que Deus te enganou e de que aquilo que te trouxe até aqui caminhando com Cristo foi um equívoco. É interessante que Paulo não diz combati um bom combate. Ele não usa um artigo indefinido. Ele diz combati o bom combate. É artigo definido. Ele não está falando da sua performance como pregador.
Ele não está falando da sua performance como lutador, ele está falando da causa pela qual batalhou. Eu combati pela causa certa, o bom combate. A razão pela qual morro é a razão pela qual eu morreria outra vez. É isso que ele está dizendo. Quando prenderam o William Tyndale, no dia que eu assisti o filme da biografia desse homem, quando o filme terminou, eu entrei no quarto, ajoelhei e disse: Jesus, me salva. Eu não sou crente, eu sou um religioso idiota dentro de uma igreja. William Tyndale foi preso pelo rei da Inglaterra, posto sobre uma fogueira, a sua Bíblia aberta, os seus pés em cima da lenha. E alguém disse para ele: Tyndale, se você renegar a sua pregação, declarar o rei da Inglaterra como divino e o Papa como o próprio Deus, você sai da fogueira. Tyndale disse: morro uma vez e vou para o lugar de onde não voltarei. Mas se eu pudesse, voltaria. Obrigado. E morreria outra vez. E ressuscitaria. E morreria outra vez. E tornaria a voltar. E morreria tantas quantas vezes fossem possíveis, até que a Inglaterra reconhecesse a Jesus como Senhor. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: eu combati pela causa certa, eu estou morrendo pela causa que eu morreria outra vez. Um homem transformado pelo Espírito Santo pode fazer um estrago no reino das trevas, glorificar o nome de Jesus e ver todos os seus traços de personalidade, sejam eles positivos ou negativos, sendo utilizados para que o nome de Jesus seja glorificado. Agora eu quero te dizer algo e a gente encerra. Algo que Natã disse a Davi: tu és o homem. Aponta para a pessoa do seu lado e diz para ele: tu és o homem. Tu és o homem. Você é a pessoa que Deus quer transformar, para te levar a um nível impensável e a uma dimensão inimaginável, e te usar de maneira extraordinária. Fica de pé, por favor. Esse é o seu desafio, esse é o meu desafio. Esse é o nosso desafio: ser o homem, a mulher. Jeová disse um dia assim: busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim, mas a ninguém achei. Para de olhar os traços de personalidade, os comportamentos dos outros. Seja a pessoa. Diga para Deus: eis-me aqui. Não pense que isso será leve. Não pense que será lindo o tempo inteiro, romântico e poético. Há
dias que as pressões parecem que vão te explodir. Há dias que você acorda e não sabe por que acordou, e não sente vontade de voltar para a cama. Há dias que te batem e Deus diz: não se defenda. Que te pisam e Deus diz: não se levante. Tudo isso faz parte do processo do chamamento, mas há um propósito. Há dias que você quer morrer. Não, eu não disse que há dias que você quer se matar. Eu disse que há dias que você quer morrer. Que você diz assim: Senhor, por que não me leva logo para o céu? Há dias que você quer descobrir uma caverna para se esconder nela, e de preferência que ela não tenha fim, que é para você não ter que voltar. Mas tu és o homem, tu és a mulher. O que nos falta hoje não são os recursos, o que nos falta hoje são corações resignados, decididos a fazerem a vontade de Deus e cumprirem o seu propósito. Sem condição nenhuma, muitas vezes, seja física, emocional, econômica, mas você diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me, e Ele vai fazer. E as pessoas que olharem para você vão dizer assim: esse irmão deve não passar provação nenhuma. Mal sabem que você está sendo esmagado, como Paulo diz, diariamente. Mas o Senhor chamou você, você é a pessoa. E olha, algumas pessoas vão receber uma visita de Deus nas próximas madrugadas. Por que de madrugada, pastor? Qual é o mistério? É o momento que você para, você está desarmado, sua mente está livre. Algumas pessoas que estão aqui comigo no físico e no online vão receber uma visita de Deus nas próximas madrugadas. E Deus vai provocar no teu coração uma chama que você não vai ter poder de controlá-la. Não extinga o Espírito, não tampe, não controle, deixa o Espírito se apoderar de você. No propósito que o Senhor quiser te usar, só diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, me usa. Me usa. Seja Pedro, seja Moisés, seja Abraão, seja Paulo, aceite ser usado por Ele. Aqui amantou anagalagai leva sururamandagai. Há lutas que a gente passa por causa de decisões erradas. Há lutas que a gente passa porque pessoas se levantam injustamente contra nós. Mas há lutas que a gente passa porque Deus está traçando um caminho e nós estamos teimando com Ele. E enquanto você teimar, o processo ganha sequência. Porque o Senhor está te levando na direção que Ele quer. Andar com Jesus não é fazer aquilo que você deseja, é fazer aquilo que Ele deseja. Por isso que Ele diz: venha após mim. Quem vai após não decide a direção. Quem vai após não decide o caminho. Quem vai após não decide o ritmo. Quem vai após para quando Ele para, anda quando Ele anda. Você está me entendendo? É
a última noite dessa série de mensagens, mas não pode ser a última noite da sua experiência. Deus quer pegar o seu temperamento e trazer para debaixo de uma unção extraordinária e te usar além daquilo que você já imaginou. Não envaidece. Você tem espinho na carne, todo mundo tem. Diariamente você vai ser atropelado por algum tipo de pressão, está escrito. Mas a pressão será proporcional ao propósito. Não pense que quanto mais você cresce, mais folgado você se torna. É o inverso. Quanto mais o Senhor te eleva em posições no seu reino, mais a pressão aumenta, que é para você não ficar besta. Mas Ele faz. Eu quero que você ore agora de todo o seu coração, em pé, de joelho, deitado. Se você quiser vir à frente, e você vai dizer para o Senhor: eu entrego ao Senhor o meu temperamento, a minha personalidade, tudo que eu sou, mas eu não abro mão de ser usado por Ti. Ore com as suas palavras. Eu estou sentindo uma presença tão gloriosa do Espírito Santo neste lugar, tão gloriosa. Espírito de Deus, sopra línguas espirituais neste lugar. Sopra variedades de línguas neste lugar. Espírito de Deus, sopra dons espirituais neste lugar. Espírito de Deus, sopra arrependimento neste lugar. Espírito de Deus, sopra renovo neste lugar. Espírito de Deus, sopra esperança neste lugar. Espírito de Deus, sopra cura neste lugar. Espírito de Deus, sopra um novo tempo, um novo nível, uma nova dimensão de vida neste lugar. Transforma-nos, transforma-nos, transforma-nos.